Olá, fala aí meu amigo, minha amiga ligados aqui no canal do Gol. Estou chegando, fazendo a minha estreia aqui no Gol no Mercado, esse programa sensacional que mantém você muito bem atualizado sobre o que está acontecendo no mercado da bola, tanto no Brasil quanto no mundo, um mercado que está bastante agitado, afinal tem Mundial de Clubes começando nos próximos dias e os times europeus já estão pensando na próxima temporada, né? Período de férias por lá, é hora de começar o planejamento pensando nas próximas competições e isso envolve muitas contratações. Então vamos lá, deixa o seu like, deixa o seu hype, se inscreva no canal, compartilhe o canal do Gol e deixa o seu comentário aqui embaixo. Diz aí o que você está achando da participação ou não participação do seu time no mercado da bola até esse momento. Sua sugestão, sua opinião é sempre muito bem-vinda. E eu vou reforçar, tá? Às vezes é bom não ter notícia do seu time no mercado, porque pode ser que ele vá lá e contrate um bagre ou então, né, tem um craque seu indo embora. Mas vamos lá, vamos começar com um time que está se reforçando para o Mundial de Clubes. Estou falando do Botafogo, que anunciou a contratação de Álvaro Montoro, um meia de apenas 18 anos, que sai da equipe do Vélez Sarsfield, contratado por 9 milhões de dólares, cerca de 50 milhões de reais, com um vínculo até o final de 2029. Um jogador muito jovem, fez sua estreia profissional pelos Vélez na temporada passada e neste ano foram 18 jogos com 3 gols e 1 assistência. A curiosidade aqui é que esses 3 gols e assistência aconteceram justamente nos 5 jogos que ele fez na Copa Libertadores. Então é um cara jovem que está bastante acostumado com grandes palcos. Esse é o Álvaro Montoro, que está sendo carinhosamente apelidado de Novo Thiago Almada. Segundo a imprensa argentina, isso acontece porque o negócio com o Botafogo seria parecido. Ele iria para a equipe do Botafogo, passaria um ano para depois se transferir para o Lyon, que é o outro clube do John Textor, mais ou menos como aconteceu com o Almada. Mas existem outros motivos para você fazer esse tipo de relação. As características, né? Se você não conhece o Álvaro Montoro, ele tem algumas características que são semelhantes ao do Almada, tomando todo o cuidado aqui para não jogar uma pressão. O garoto de 18 anos tem muito a evoluir, tem muito a crescer ainda, mas ele é um meia que é ofensivo, tem características ofensivas, pode jogar mais centralizado ou então até na ponta esquerda. Esse é o novo reforço da equipe do Botafogo. Seguindo com o Fogão, vou falar, assim, tem muita notícia de jogador que pode ir embora, né? Muitas especulações, futebol inglês pode levar 3 dos principais nomes do Botafogo, mas saiu uma notícia que deu uma acalmada, um aconchego no coração do torcedor botafoguense, porque Savarino renovou o seu contrato, estendeu o seu vínculo por mais 3 temporadas com o camisa 10, uma boa notícia para o Botafogo. Segundo o GE.com, o site do Globoesporte.com, a multa rescisória fica na casa dos 100 milhões de reais, tá? Savarino, que chegou no clube carioca e fez já 73 jogos, com 17 gols e 16 assistências, é um jogador que foi muito importante na temporada passada, tem sido muito importante nesse ano e não vai jogar na partida contra o Ceará nesta quarta-feira, na despedida do Botafogo antes do Mundial, porque está a serviço da seleção venezuelana para as eliminatórias para a Copa do Mundo, mas está aí uma boa notícia para o Botafogo. Gente que pode sair e gente que pode chegar, porque o nome de Arthur Cabral, fechando aqui o noticiário do time de General Severiano, mas o Arthur Cabral está sendo apontado como um possível substituto para Igor Jesus. A gente vai lembrar a notícia que demos aqui nos últimos dias, o Igor Jesus, Jair e Cuiabano estão na mira do Nottingham Forest, time da Premier League. Esses 3 jogadores, aliás, podem estar vivendo seus últimos momentos com a camisa do Fogão, né? Vão disputar o Mundial e aí podem ir embora depois do Campeonato Mundial de Clubes. E o Arthur Cabral seria um nome aqui para o ataque para substituir o Igor Jesus, jogador que está na equipe do Benfica, mas tem perdido espaço, né? Ele chegou lá em 2023, vindo da Fiorentina, chegou num grande momento, mas na última temporada virou terceira opção ali na posição, ficou atrás do Pavlidis e do Belotti, jogou até que bastante, né? O número de partidas foi bom, 34 jogos, mas foram só 7 partidas como titular, marcou 7 gols e deu 2 assistências, não encontrou muito espaço, entrando muito no finalzinho de algumas partidas na equipe do Benfica, que foi a segunda colocada no campeonato português, tá? A questão é que o Benfica não
faria muita resistência para negociar o jogador, mas gastou 20 milhões de euros para contratá-lo junto à Fiorentina lá em 2023. O Arthur Cabral tem contrato ainda até 2028, então não seria de graça e não deve ser um valor assim tão barato. O Botafogo provavelmente vai ter que abrir a carteira se realmente a decisão for atrás do Arthur Cabral para reforçar esse ataque com a possível saída do Igor Jesus. Vamos falar de outro brasileiro que está no Mundial e que sondou algumas peças para tentar reforçar o time para a disputa deste campeonato que começa na próxima semana. Estou falando do Fluminense que, olha só, não sondou pouca coisa não, tá? Sondagem aqui confirmada pelo presidente Mário Bittencourt com Neymar e Cristiano Ronaldo. Nenhum dos negócios foi adiante. Com o Neymar a conversa foi primeiro com o Santos, né? Tem um bom relacionamento, segundo Mário Bittencourt em entrevista a um podcast, tem um bom relacionamento. Surgiu o nome, a sugestão, junto ao Renato Gaúcho ainda, que também foi conversar com o jogador, ele falou, conversa com o meu pai. Então, tendo o sinal verde da diretoria do Santos, o Santos que tem contrato com o Neymar até o final desse mês de junho, foram conversar com o jogador. O que acontece? O Mário Bittencourt fez questão de deixar bem claro que não existe uma proposta, né? Que nunca chegou com o valor. Primeiro você consulta esse craque se há interesse em jogar pelo time para depois fazer um projeto para acertar essa contratação. Com o Santos aconteceu, o Neymar topou conversar. A ideia seria o Santos renovar o contrato com o Neymar e ele, nesse momento que ficaria parado, né, sem jogo, o Santos está em pausa, jogaria pela equipe do Fluminense no Campeonato Mundial. Seria apenas para o Mundial e depois ele voltaria para a equipe do Santos. Acontece que o Neymar agradeceu, falou muitas coisas boas do Fluminense, segundo o Mário Bittencourt, mas falou que prefere usar esse período que vai ter de pausa para fazer um trabalho de recondicionamento. Esse seria o seu projeto de carreira, afinal, tem sofrido bastante com lesões nos últimos meses, né? Nos últimos anos já. Nessa temporada, em 2025, foram apenas 12 jogos com a camisa santista, 3 gols marcados, maior tempo de participação acontecendo no Campeonato Paulista ainda, né? Copa do Brasil fez apenas um jogo, entrou no segundo tempo e agora no Brasileiro sofrendo bastante também, foi expulso no último jogo contra o Botafogo. Já com o Cristiano Ronaldo, não chegou a nem conversar diretamente com o craque português, né? Houve uma primeira consulta com o Jorge Mendes, que é ex-empresário do Cristiano Ronaldo, conversou com o empresário do André, que é amigo do Jorge Mendes, que é amigo... Essa conversa, esse telefone sem fio, chegou com a resposta de que Cristiano Ronaldo não tem interesse em jogar no futebol brasileiro neste momento, né? Dá um balde de água fria também em outros times que sonham em contar com o craque aí na disputa do Mundial. Cristiano Ronaldo, que já está com 40 anos, fez 48 jogos na última temporada, marcou 41 gols. Está descontente, né? Porque o time não se classificou nem para a Liga dos Campeões Asiáticos, mas nesse momento não tem interesse em jogar no futebol brasileiro. Seguindo para o futebol internacional, vamos começar com aquele que talvez seja o nome menos desejado dessa janela, né? Estou falando de Jadon Sancho, que marcou um dos gols da vitória do Chelsea na final da Liga Europa, mas mesmo assim não convenceu os Blues a continuar na equipe, tá? O time londrino não só não vai comprar o jogador que estava emprestado pelo Manchester United, como vai pagar para não ficar com ele. Essa é a ideia, né? Um dos piores momentos. Bom, o United contratou o Sancho junto ao Borussia Dortmund por 85 milhões de euros em 2021. Vivia um grande momento, apontado como um dos futuros grandes nomes do futebol inglês, né? Mas não deu muito certo. Fechou um negócio com o Chelsea, emprestando o jogador com uma cláusula de compra obrigatória na casa dos 25 milhões de libras. Tinha essa cláusula que obrigava a compra, mas tinha uma multa caso o Chelsea optasse por não comprar o jogador, e o Chelsea acionou essa multa, pagou 5 milhões de libras para falar, ó, fica para vocês, tá? Cerca de 38,3 milhões de reais só para se livrar do jogador. 25 anos, é um jovem jogador ainda. Na temporada fez 42 jogos, marcou 5 gols, sendo um na final da Liga Europa, 9 assistências. Teve alguns lampejos de bons momentos, como na época do Borussia Dortmund, mas nada que justificasse, principalmente porque tem um salário bastante alto, então o Chelsea optou por, vai lá,
fica no United. E o que acontece? Ele volta para o United, mas não volta de fato para o United. Os dois lados estão interessados em procurar novos caminhos, né? Seguir novos rumos, direções diferentes. O United também não quer ficar bancando mais o Sancho também não quer mais ficar no United. Então a tendência é que ele procure um novo time para jogar. E agora, para fechar, vamos falar de treinador. Aqui são duas notícias que estão relacionadas ao Inzaghi, Simone Inzaghi, que deu adeus oficialmente à Inter de Milão e está, ao que tudo indica, seguindo seu caminho para o Al Hilal, tá? Se despediu oficialmente, foram 217 jogos pela equipe da Inter de Milão, 141 vitórias, 35 derrotas, campeão italiano, 2 Copas da Itália, 3 Supercopas, chegou em 2 finais de Liga dos Campeões, mas perdeu as 2, né? Sendo a última aí para a equipe do PSG, a goleada sofrida no final de semana. Deve ir para o Al Hilal, do futebol árabe, onde vai ser o substituto de Jorge Jesus. Os comentários é que de um contrato até metade de 2027, podendo expandir por mais um ano ou até mais, mas com 26 milhões de euros de salário por temporada. Nada mal, cerca de 167 milhões de reais por ano, não é um mau contrato. A tendência é que o Simone Inzaghi, então, já deixou a equipe da Inter depois de 4 temporadas, 49 anos ainda, e vai encher o bolso no futebol árabe. E a ida do treinador pode servir como um trunfo na busca por Theo Hernandez, tá? O lateral esquerdo francês que joga na equipe do Milan, foi alvo de críticas nessa última temporada na equipe de Milão, mas é visto com bons olhos pela equipe do Al Hilal. Teria feito uma proposta de 35 milhões de euros, mais alguns bônus de desempenho, de conquistas para a equipe do Milan. Não teria recebido o sinal verde do Theo Hernandez, mas a chegada do Inzaghi pode mudar a cabeça do jogador. Ele que já disputou 262 jogos pela equipe do Milan, com 34 gols e 40 assistências. Na última temporada foram 49 jogos, com 5 gols marcados e 6 assistências. Não foi uma grande temporada do Theo Hernandez, mas que pode movimentar também o mercado da bola. É isso, pessoal. Reforçando o convite, deixa o seu like, deixa o seu hype, se inscreva no canal, compartilhe o canal do Gol e deixa o seu comentário aqui embaixo. A gente volta amanhã com mais notícias do mercado. Enquanto isso, você segue tudo, o gol.com.br. Tem uma aba ali, ó, o Gol no Mercado, o Mercado da Bola. Procura todas as informações sendo atualizadas em tempo real e qualquer informação, tá? Desde a menor, da 5ª divisão, está sendo atualizado diariamente lá. Então, fica ligado no nosso canal. Aquele abraço.